Galerinha do É Nóis na Mate, eu sou Jeff Pezeta, professor e mestre em ensino da matemática pela PUC de São Paulo. E nessa aula, aula 2 de determinantes, eu vou trabalhar o cálculo de uma equação a partir de um determinante. Repare que esse determinante é um determinante 2 por 2, porque ele tem duas linhas e tem duas colunas. E como é que eu calculo? Eu já expliquei na aula 1 o cálculo de um determinante 2 por 2, mas vamos mostrar aqui de novo, quer ver? Ó? Pois bem, toda matriz quadrada, ela possui uma diagonal que nós chamamos de diagonal principal e uma diagonal que nós chamamos de diagonal secundária. Para eu calcular o determinante dessa matriz, eu multiplico os elementos da diagonal principal e subtraio da multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Vamos ver como é que fica isso aqui. Pois bem, ó, linha 1, coluna 1 é o x, vezes, tá? Linha 2, coluna 2 é o 7, x vezes 7, diagonal principal. Menos, olha aqui, ó, linha 2, coluna 1 é o 5, que multiplica linha 1, coluna 2, o x mais 2. Então eu pego os elementos da diagonal principal, multiplico e subtraio da multiplicação dos elementos da diagonal secundária. O que eu vou fazer agora aqui? Aqui eu tenho uma distributiva, né? Vamos ver como é que fica isso aqui? Pois bem, olha só, x vezes 7 é 7x. Existe uma convenção de que toda vez que você tem um número e uma letra, você coloca o número na frente porque ele é o coeficiente. Ele é o elemento que está representando quantas letras eu tenho aqui. No caso, a letra aqui, ela é uma incógnita, né? Então eu tenho 7x. Fazendo a distributiva, menos 5 vezes x, menos com mais dá menos 5x. Menos 5 vezes 2, menos com mais dá menos, né? Então aqui não é mais 10, aqui no caso é menos 10. Cheguei numa equação do primeiro grau, tá? Vamos resolver isso aqui? Pois bem, agora a gente vai somar os termos semelhantes, né? Ó, 7x menos 5x dá 2x. O 10 que está subtraindo, né? Quando eu resolvo uma equação do primeiro grau, eu devo isolar a incógnita, né? Então, como o 10 está subtraindo, a operação inversa da subtração é a adição, ele passa somando. 0 mais 10 dá 10. Ainda não calculei o x, eu tenho que isolar o x fazendo as operações inversas. O 2 que está multiplicando no primeiro membro vai passar para o segundo dividindo. Então, x é igual a 10 dividido por 2, o valor de x, tá? Nesse determinante é igual a 5. Mas eu acabei o exercício? Não, está faltando só uma coisinha. Quando você tem uma equação, você deve fazer o quê? Você deve fazer o conjunto solução. Pois bem, então agora eu tenho aqui, o conjunto solução dessa equação é igual a 5. Agora, veja bem, você está fazendo um exercício desses numa prova. Você tem como saber se deu certo ou não, né? Quer ver? Ó, eu vou mostrar como é que você prova se realmente, com x sendo 5, essa igualdade é zero. Vamos lá, vou resolver isso aqui. Quer ver como é que vai fazer? É a prova real de uma equação de um determinante para você perceber se você fez certo. Vou mostrar como é que é. Pois bem, galerinha, se o conjunto solução é 5, isso significa que para que essa igualdade seja verdadeira, eu tenho que colocar no lugar do x o 5. Então, ó, no lugar do x eu coloquei o 5, no lugar do x eu coloquei o 5, 5 mais 2, que eu já posso até apagar esse 5 mais 2 e já colocar isso aqui como 7. Aqui mantenho 5, mantenho 7. Vamos resolver o determinante disso aqui? Resolvendo o determinante disso aqui vai ter que ser igual a zero. Vamos ver se dá certo? Então, o que eu faço? Eu pego a diagonal principal e multiplico. Linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2, 5 vezes 7. E subtraio da multiplicação da diagonal secundária, tá? Então, linha 2, coluna 1 é 5, linha 1, coluna 2 é 7. Ou seja, 5 vezes 7 é 35, 5 vezes 7 é 35, 35 menos 35 é igual a 0, 0 igual a 0, eu provei que realmente, para que esse determinante seja igual a 0, o valor de x tem que ser igual a 5. Agora, você quer assistir mais exercícios de determinante? Acesse a minha playlist de determinantes. Ou então, se você já assistiu a aula 1 e a aula 2, assista a aula 3. É Nóis na Mate, simplificando a matemática para você.